Noite. E eu peço que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 7. João, quarto livro do Novo Testamento. Quarto Evangelho. João 7, 37. João 7:37. Diz assim, palavra de Deus: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros diziam, outros perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Só até aqui. Nós vamos meditar nesses versos 37 a 44. E eu peço que você ore mais uma vez comigo, para que Deus nos dê graça e fale conosco. Senhor Jesus, receba os nossos louvores, nossa adoração. E agora nesse momento tem misericórdia, tem compaixão de nós, que somos carecedores, de maneira desesperada, de, ó Deus, receber da Tua parte vida transmitida pela Tua palavra. E a não ser que o Seu Espírito nos auxilie, nós não podemos compreendê-la. E não só compreendê-la, sem o Teu Espírito nós não podemos ser transformados por essa palavra que é viva, que é poderosa, que possui virtudes que o homem precisa. E nós precisamos então que o Senhor se compadeça e abra os nossos olhos, tire a nossa surdez espiritual. Nosso desejo não é louvar homens, não é exaltar nenhum tipo de aspecto religioso, mas, ó Deus, nós queremos Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo em nossas vidas. Sim. Jesus Cristo como nosso verdadeiro Senhor e a nossa fonte de água viva. Amém. Então nós cremos no poder da Tua palavra nessa noite, para a Tua própria glória, Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de trazer esse texto nessa noite, um texto que é um pouco conhecido, uma proclamação de Cristo conhecida no Evangelho de João. E o meu desejo realmente é que haja na sua vida, nessa noite, não um aprendizado somente da interpretação desse texto, mas eu coloco toda a minha fé e minha expectativa de que essa palavra é poderosa para transformar a sua vida. Então, que você dê sua atenção, não a mim, mas a palavra de Deus que vai ser trazida essa noite. O Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos outros evangelhos. Nós
temos 4 evangelhos no início do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. João é um evangelho distinto, porque enquanto os outros evangelhos eles procuram contar a história de Jesus, um episódio após o outro, onde ele passou, o que ele fez, nascimento, ministério e morte, João não está muito preocupado em contar essa narrativa. Nem sempre os fatos aqui estão em ordem cronológica, um após o outro. O intuito não é narrar especificamente a história de Cristo. João escreveu esse evangelho para crentes, pessoas convertidas, que moravam numa região que era influenciada por uma filosofia, a filosofia grega. João escreveu esse evangelho pensando nessas pessoas que moravam num contexto, num território, em cidades, que o pensamento daquelas pessoas era muito diferente. É até difícil da gente entender hoje, porque está bem distante do que nós pensamos hoje. Mas eu vou te dar alguns exemplos. Na região daqueles cristãos gentios, que não eram judeus, eles pensavam, a sociedade pensava, que o corpo, tudo que era físico e palpável, tudo que era visível era ruim. E tudo que é espiritual, tudo que não é visível, é bom. Então, é um pouco complicado, né? É uma viagem meio maluca. Mas era muito comum naquela época esse tipo de pensamento. E tendo essas coisas em mente da sociedade, da época que eles viviam, eles tinham dificuldade de entender o Evangelho. Porque eles não conseguiam vincular algumas coisas. Por exemplo, por que Jesus teve que se encarnar se o corpo, a matéria é ruim? Ou Jesus, eles pensavam naquela época, ou Jesus não era Deus e era um homem normal, porque um Deus não pode se fazer carne, porque a carne é ruim. Então, ou Jesus não era Deus, porque não tem cabimento um Deus se encarnar, ou Jesus não tinha um corpo. Jesus era um Deus Espírito que pairava sobre a terra. Então eles tinham essas dificuldades, eles misturavam as coisas, né? Então João resolve escrever esse evangelho para narrar alguns fatos, para comprovar duas coisas: que Jesus era Deus e ao mesmo tempo era homem, palpável, um corpo. A importância de Deus, Jesus Cristo ser Deus e homem ao mesmo tempo. Se Jesus Cristo não fosse Deus, ele não teria poder para nos salvar. Se Jesus Cristo também ao mesmo tempo não fosse homem, ele não poderia nos substituir na cruz, porque somente um homem poderia pagar o preço do pecado de outros homens. Então João escreve esses relatos para mostrar que Jesus é Deus e homem. E ele também gosta muito de enfatizar no evangelho dele a rejeição das pessoas em relação a Jesus. O quanto as pessoas rejeitavam, os judeus menosprezavam, não davam importância para Jesus, não receberam Jesus. Não é ele que diz? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Os judeus não receberam Jesus. E também João dá muita ênfase na necessidade das pessoas, essas pessoas que rejeitavam Jesus, que ignoravam Jesus. João faz questão de destacar a necessidade que elas tinham, e que Jesus era
a solução para essa necessidade. E eu vou te provar que isso é muito constante do Evangelho de João. Tem um determinado momento de João, você vai lembrar, que Jesus estava pregando para uma multidão de mais de 5.000 homens, e de repente não tinham que ser dado de comer a eles. Eles estavam passando necessidade, fome. O que Jesus proclama diante deles? Eu sou o pão da vida. Diante da fome da multidão, Jesus é o pão da vida. Em outro determinado momento do Evangelho, ele vai falar que o mundo está em trevas. As pessoas estão em trevas, ignorância, perdição, estão sem orientação. E Jesus se proclama o quê? Eu sou a luz do mundo. Lá mais para o final, na verdade, João 10. Jesus percebe que as ovelhas de Israel estavam sem pastor. João 10. E o que Jesus diz? Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. João sempre destaca a necessidade do homem e que Jesus é a perfeita solução para suprir essa necessidade. E nós estamos num texto que fala do quê? Jesus se proclama a fonte de água viva. Nós vamos ver exatamente esse tipo de coisa nesse texto. E eu não quero, como eu já disse, eu não quero apenas trazer para você aqui conhecimento, informações importantes, a interpretação certa. Mas ao descobrir isso nesse Evangelho, ao descobrir essa lógica entre necessidade e solução, eu não posso deixar de vos anunciar, como diz Paulo, essas verdades que podem trazer para você a solução que tanto você procura. O intuito dessa mensagem, desse tipo de pregação, é mostrar para você que Jesus, a pessoa de Jesus, o Deus homem, é a resposta de Deus para a solução, para os seus problemas. Jesus é a resposta enviada pelo próprio Deus Pai a essa terra, pensando na solução do seu problema. E o problema, na verdade, maior é rejeitá-lo. Na verdade, o ponto importante aqui é destacar para você que está aqui essa noite, que se você fizer como os judeus, que não viam em Jesus muita atração, que não viam em Jesus muitas coisas interessantes, que não veem em Jesus algo bom para você, ou o que Ele oferece para você não é tão relevante na sua vida, é te mostrar que a maior ruína da sua vida, a maior causa da ruína da sua vida e da sua vida eterna, é a sua rejeição em relação a Jesus, como aqueles judeus. Sabe, meus queridos, os judeus, eles estão até o dia de hoje esperando uma solução de Deus. O judeu, ele ainda existe. Existe a religião judaica ainda em Israel. E eles estão até hoje clamando ao Deus do Antigo Testamento por uma solução, por um remédio, por uma bênção, que é o Messias que eles aguardam. E eles estão há tantos milênios, séculos, em ruínas, em destruição, em um sucesso econômico aparente, mas espiritualmente mortos. E sabe por que eles estão assim? E sabe por que continuam assim? Porque rejeitaram Jesus Cristo. Para o judeu, Jesus não tinha muitas boas propostas. Jesus era alguém que não se importava com a terra.
Jesus, no seu ministério, não estava preocupado com as questões políticas. Jesus não veio, ele não se encarnou propondo uma libertação política para o povo judeu daquela época. Pelo contrário, ele diz: dá a César o que é de César. Jesus veio propor a solução para a alma. Jesus veio propor solução e um caminho para a vida eterna. E não preocupado com esses poucos anos de vida que nós temos aqui. A maior preocupação de Cristo era a sua alma, é a sua alma. Então está diante de você a resposta de Deus para o seu problema: Jesus Cristo. E cabe a você, discernindo, receber de Cristo, receber em Cristo essa solução. Do contrário, você vai ficar até o último dia da sua vida aguardando essa solução. E no final das contas, será só ruínas. Vamos ao texto, então. O verso 37 do capítulo 7 começa assim: no último dia, o dia da grande festa. É muito importante que você preste atenção nessas informações que eu vou te dar. Elas vão ser a chave para interpretar tudo o que Jesus está dizendo aqui. Se você começar a ler o capítulo 7, você vai ver que esse texto ele aparece do nada. Parece que sem sentido. Jesus se proclamando a fonte de água viva. Mas é que, nesse contexto, se você for lá no capítulo 7, verso 2, João 7, 2, diz que, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então João começa a narrar no capítulo 7, alguns fatos que aconteceram durante a festa dos tabernáculos. E quais são esses fatos? Você pode acompanhar comigo os títulos que estão em cima de alguns versos, que nos ajudam a ter alguma ideia do que diz o texto. No verso 1 do capítulo 7 está escrito: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Ou algo do tipo está aí na sua vida. Se você for lá no verso 14, não sei se vai coincidir, mas é mais ou menos isso. Você vai ver que está escrito: a controvérsia entre Jesus e os judeus. João está narrando esses fatos que estão acontecendo durante a festa dos tabernáculos. Lá no verso 25, você vai ver que está escrito: os guardas mandados para prender Jesus. Em resumo, durante a festa dos tabernáculos, a incredulidade das pessoas estava muito aparente em relação a Jesus. Jesus estava sendo constantemente rejeitado. Jesus estava sendo perseguido e, por que não dizer, prestes a ser preso e morto, durante a festa dos tabernáculos. E o verso 37 começa assim: no último dia, o grande dia da festa. A festa dos tabernáculos, se você ler em Deuteronômio, em Levítico, você vai ver que é uma festa instituída por Deus. É uma festa em que o judeu, ele tinha que habitar, dormir 7 dias numa cabana, numa barraca feita de ramos de árvore. Então eles tinham que montar essa barraca fora de casa. Mesmo que se você morasse em Jerusalém naquela época, você tinha que montar uma barraca no quintal de casa, com ramos de árvores, e durante esses 7 dias celebrar essa festa, para lembrar ou para entender o que o povo de Israel passou lá no deserto, peregrinando 40 anos, morando em barracas. O intuito de Deus estabelecendo essa festa
era fazer com que eles tivessem essa noção, tivessem na memória o que aqueles antepassados passaram lá no deserto durante 40 dias, 40 anos, dormindo em barracas e tendas. Foi essa a instituição por Deus. Mas fala a verdade, muitos aqui vieram de algumas denominações que gostam do que eu vou falar. Um homem dá aquela acrescentada, né? Nos rituais, nos atos proféticos, né? O pessoal gosta. O que aconteceu? Os judeus nessa festa, eles acrescentaram algumas coisas. Eles colocaram mais alguns elementozinhos. Parece que não era suficiente aquilo. E eles instituíram nessa festa, no último dia da festa, eles instituíram um ritual que chamava Rito das Águas. Rito das Águas. E eles faziam isso no último dia da festa dos tabernáculos. É aqui que você vai entender por que Jesus se proclamou a fonte de água viva. Eles pegavam uma jarra de ouro. Sabe aquela jarra que você faz o suco Tang, que parece aquelas propagandas da televisão? Eles pegavam uma jarra igual aquela, só que de ouro. Eles iam até o poço de Siloé, enchiam aquela jarra com aquela água do poço e levavam para Jerusalém. E no momento de sacrificar ao Senhor, os sacrifícios deles, eles jogavam a água do poço de Siloé em cima do sacrifício. Aí você me pergunta, por que eles faziam esse ritual? Eles queriam pedir prosperidade nas colheitas. Com esse rito das águas, com esse pouquinho de água do poço de Siloé, eles acrescentaram um elementozinho ali na festa, para obterem de Deus prosperidade nas colheitas. É isso que eles fizeram. Então, o texto está dizendo, no dia da festa em que eles faziam esse ritual, talvez podemos até concluir, no momento desse ritual, na hora que eles iam fazer e derramar aquela água no sacrifício, a Bíblia diz, continuando, levantou-se Jesus e exclamou. Naquele exato momento que eles estavam fazendo aquilo, Jesus se levanta, é como se ele interrompesse o que estava acontecendo, é como se ele pedisse a palavra e falou, peraí, para só um pouquinho que vocês estão fazendo aí, só um minutinho, deixa eu dizer uma coisa. E quando diz exclamou, é uma proclamação em voz alta, e ele interrompe aquelas pessoas, o que eles estavam fazendo, e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ficou mais claro para você por que Jesus então está fazendo isso? E é uma proclamação, é uma frase que contém muita relevância. Quando Jesus levanta no meio daquele ritual e proclama aquilo, primeiro, você tem que ter em mente que esse é o Jesus que eles estavam tentando aprender. Esse é o Jesus que eles já estavam muito bravos. Eles já estavam odiando Jesus, porque Jesus, até aqui, vem se autoproclamando Messias, e eles já estão estressados com isso. Eles já não estão aguentando mais ouvir, de forma que os guardas estão naquele lugar para prender Jesus, apenas esperando a oportunidade. E é esse Jesus que levanta então. É como se ele estivesse é como se tivesse uma pessoa aqui entre nós, que a gente já sabe que não é muito bem-vinda, e ela pede a palavra. O que a gente vai fazer já? Vixe, lá vem, o que vai falar, hein? Vixe, é esse Jesus que levanta.
E o que ele diz? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe o que Jesus estava dizendo? Em outras palavras, naquela cena, naquele ritual, vocês estão procurando a fonte de satisfação errada. Se vocês têm sede, se vocês têm necessidade de alguma coisa, se vocês vão a Deus pedindo algo, vocês têm que vir a mim, pois eu sou. Ele vai continuar explicando a fonte de água viva. Então, se alguém tem alguma necessidade, é a mim que devem vir. Sou eu que sou a resposta de Deus para vocês. Não é esse ritual. Não é esse ritual buscando prosperidade em colheitas. Mas eu sou a verdadeira solução para você, Israel. Ó povo judeu, eu sou o Messias. Eu sou o prometido de Deus desde o jardim do Éden. Eu sou. Venham a mim, larguem isso. Se desfaçam dessas coisas. Mas venham a mim. Jesus está fazendo cair por terra tudo que eles estavam fazendo. Para te resumir, Jesus estava mostrando que tanto as necessidades que eles achavam que tinham, como a solução que eles estavam procurando, estavam erradas. Eles estavam lá, num ritual, num ato profético, derramando uma água de um poço, uma água que não tinha poder, uma água normal, buscando de Deus, por meio daquele ritual, satisfazer algum aspecto terreno. É Jesus dizendo: tudo isso que vocês estão fazendo é inútil. Vocês não sabem o que vocês precisam. Por isso que vocês não procuram a solução certa. Por isso que vocês me rejeitam. Por isso que eu estou aqui sendo rejeitado, perseguido. Porque vocês não sabem nem o problema que vocês têm, quanto menos saber aonde podem encontrar a solução. Esse é um infeliz ser humano longe de Cristo. Esse é o seu caso. Se hoje você se encontra aqui essa noite e não conhece esse maravilhoso Senhor Jesus, esse é o seu caso. Caso Jesus seja para você um estranho, caso Jesus seja para você um profeta comum, caso Jesus não tenha relevância devida na sua vida, caso você nunca tenha sido transformado por Ele, é o caso de alguém que está por aí correndo atrás de soluções, é o caso de alguém que está vazio, é o caso de alguém que está com um coração angustiado, com uma alma angustiada, procurando saber o que acontece consigo mesmo, procurando saber qual é o seu problema, do que necessita para resolver isso. É uma pessoa que está aí correndo aí fora, para todos os lados, procurando tirar uma angústia do peito, tirar uma tristeza, uma depressão, por meio de muitas coisas. Muitas pessoas acham, pessoas que são solteiras, e principalmente jovens, adolescentes, que são muito tentados nessa área, acham que a alegria da sua vida vai vir instantaneamente quando se casar, ou quando tiver um namoradinho, ou aqueles mais perversos quando tiverem uma vida sexual libertina. O casado é o contrário. Estou falando do ímpio. Se você é um crente e tem esse desejo, você não é um crente. O ímpio, como ele vive? Casado, doido para se livrar do seu casamento e procurando num relacionamento extraconjugal se satisfazer. O pobre, ele está tentando ficar rico, é a busca da vida dele. O rico está fazendo de tudo para proteger o seu dinheiro,
por isso ele se esconde em mansões, por isso ele não tem mais amizades, e é uma vida infeliz também. O feio está procurando fazer uma cirurgia, fazer uma harmonização facial, é o que está na moda. O que não tem o dente está se esforçando em dentro da sua vida para fazer um implante, a aparência. Aquele que é ignorado, aquele que é menosprezado na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, está procurando fama. É o homem, da mesma forma, com uma necessidade e procurando uma solução. Só que a maior tristeza de tudo isso é saber que nós, seres humanos, não sabemos o nosso problema e estamos correndo atrás da solução errada. Essa é a realidade. E ele chega então no fim da sua vida, seja qual for dos casos que eu exemplifiquei aqui, não sei se é um dos seus casos, por exemplo, o doente está encontrando a cura da sua doença. E eles então, cada um procurando suprir a sua necessidade, cada um procurando realizar seu sonho, conquistar seu objetivo, dão a vida para isso, se entregam, investem tempo, dinheiro, dedicação, amor, sacrificam o que for preciso. E sabe o que acontece no final da vida de todos eles? Seja alguém que conquistou ou não, seja alguém que conseguiu ou não, o sentimento, a tristeza, a angústia e a falta de completude continua presente. É isso que Jesus está dizendo a eles. É isso que Jesus diz a você essa noite. Por onde você tem procurado o que você precisa? Mais do que isso, qual é a sua necessidade? Qual é o seu desejo a ser suprido por Deus? O que você espera de Deus? O que você faz aqui essa noite, nessa igreja? Por que você tomou banho, trocou de roupa, está sentado aqui me ouvindo? Qual a expectativa que você coloca? Se você não tiver consciência de que o pecado, de que a sua separação de Deus, a queda, a morte que é a consequência dos nossos pecados, se não é esse tipo de solução, se não é esse o problema que você vem resolver diante de Deus, o seu problema espiritual, só tem uma consequência para você: Jesus não vai ser interessante para você. Porque Jesus para os judeus não era uma forma de pedir colheitas prósperas. A forma que o judeu buscava isso em Deus era a jarra de água lá do poço de Siloé. Por isso, Jesus era perseguido. Que você se concentre nisso. Que esse seja o aspecto mais importante da sua vida. Talvez se você não sabia, não sei, mas o pecado é a sua maior doença. É do pecado que emana todos os seus problemas, toda a morte da sua vida, toda a frustração, toda a tristeza e desgraça da sua vida provém do pecado, do seu pecado, do pecado da humanidade. É esse o problema da humanidade. É esse o problema que incomoda Deus. É esse o problema que Deus se propõe a resolver. Se você não tem essa consciência, é claro, Jesus não vai ser interessante para você, porque Ele vem para resolver isso, porque Ele é a solução desse problema. Sua real necessidade é o perdão dos seus pecados. É você obter de Deus perdão. É você obter de Deus reconciliação. É você ser chamado de novo por Deus de filho. É você ser integrante da família de Deus. É você herdar a vida eterna. É você ter uma sentença de condenação apagada, mudada por Deus. É essa a sua real necessidade. É disso que você precisa.
Se reconciliar com Deus. E qual é então a solução verdadeira? Então quem é a pessoa que pode fazer isso por você? É a Igreja Aliança do Calvário? Não. É esse ou aquele pastor? Não. É essa ou aquela doutrina? Não, mas é uma pessoa. Jesus Cristo. É Ele que intermedia você e Deus. É Ele que te reconcilia com Deus. É Ele quem perdoa o seu pecado. É o sacrifício dEle que faz você ser aceito diante de Deus. Foi o sacrifício dEle que rasgou aquele véu de alto a baixo. É dEle que você precisa. Talvez você não entende muita coisa. Talvez você tenha muita dúvida. Você veio de outra igreja, você já ouviu tantas mensagens. Você vai lá no YouTube e começa a ver um pregador atrás do outro, cada um fala uma coisa, e você está perdido. Você está confuso, não entende muito, às vezes, o que o pregador fala. Às vezes é meio difícil as explicações. Eu sei, isso é normal. Não fique preocupado. Deus não vai te rejeitar por às vezes não entender as coisas. Eu tenho 20 e tantos anos de cristianismo, eu estou até hoje tentando entender as coisas. Bem-vindo ao mundo do cristão que procura compreender as coisas de Deus. Está tendo dificuldade? Calma. Eu só te dou um conselho. Eu só te dou uma dica. Você tem dúvida? Está com muitos questionamentos? Não está entendendo muita coisa? Você só tem uma referência, um ponto de segurança. É em Jesus que você vai encontrar a resposta. É em Jesus que você tem que esperar. É de Jesus que você tem que esperar a solução. Se você não entende nada, está meio difícil de entender as coisas, muitas dúvidas, uma coisa você tem que ter certeza: é na pessoa de Jesus que você vai supri-las. A resposta está na pessoa de Jesus. E Ele é acessível. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não é aquele que trata bem o rico e menospreza o pobre. Ele não é aquele que dá mais valor para o inteligente e menospreza, ignora, deixa de lado o ignorante. Ele não é assim. Ele é acessível. Ele diz que todo aquele que o Pai o entrega, Ele jamais lançará fora. Ele jamais ignorará. É em Jesus que você tem a resposta. É em Jesus que você vai encontrar o esclarecimento. Não perca isso da sua mente. Procure sanar suas dúvidas. Procure estudar a palavra de Deus. Mas se lembre somente desse homem Deus, Jesus Cristo. É Ele. Ele é o seu ponto de referência. Ele é a luz do fim do túnel que você tem que seguir e ir até Ele. É Ele que importa. Somente Ele. Jesus Cristo. Verso 38. Jesus continua a sua frase: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se lembre do ritual que Jesus estava interrompendo. Uma jarra de água de ouro, tirada do tanque de Siloé, do poço de Siloé, em que eles confiavam que aquele ritual traria uma solução financeira, de prosperidade, nas colheitas. Esse é o cenário. Então, no 37, ele mostra que a solução não é aquele ritual, é Ele. Se alguém tem necessidade, tem que suprir essa necessidade nele, e ele continua: quem crer em mim. Ou seja, aquele que, ao contrário de muitos que me rejeitam, que me ignoram, ao contrário de muitos que estão me perseguindo e querem até me prender, aquele que confiar em mim, aquele que acredita. Crer em Jesus, deixa eu te explicar, não é acreditar que Ele existiu, ou acreditar que Ele existe. Não é isso apenas. Faz parte do crer, mas é muito simples, é muito raso.
Quando a Bíblia diz crer, ela está falando confiar, fazer um compromisso, se entregar, obedecer. É um passo de fé, é uma questão de não é só saber que existe, porque até os demônios creem, não é isso que a Bíblia diz? Os demônios sabem que Jesus existe, e acreditam que Ele existe e tremem diante dele. O crer das Escrituras é um chamado para você confiar, ser fiel, passar a seguir Ele daqui para frente, acreditar no que Ele fala, acatar o que Ele diz. Era tudo o que aqueles judeus não estavam fazendo. Eles queriam matar Jesus. Não é que só eles não criam, agora eles queriam matá-lo. Quem crer em mim, quem confiar em mim, quem se entregar a mim, quem colocar expectativa em mim, na minha pregação, na minha obra, como diz a Escritura, ou seja, o Antigo Testamento testificava que no Messias, Jesus Cristo, nós obteríamos o que segue: do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo que Ele é uma fonte de água que faz com que aquele que crê nele flua do interior dele o rio de água viva. Deixe-me explicar mais. Vamos entender melhor essa expressão. Aquele que crê em Jesus é uma pessoa que está bebendo da fonte de água. Ele é a fonte. E o resultado de crer em Jesus, de confiar em Jesus, de se entregar, segui-lo, obedecê-lo, é que essa água viva, que é uma linguagem poética, uma ilustração, vai fluir daquele que crê em Jesus. Mas o que Jesus está querendo dizer com essa frase? Fluirão rios de água viva. Jesus estava fazendo quase que uma piada em relação àquela jarra de ouro, um pouquinho d'água. Vocês, judeus, estão indo no poço de Siloé, pegando um pouquinho de água de uma jarra de ouro e jogando nesse sacrifício. Mas eu sou muito mais do que isso. Se você vier a mim e não ao poço de Siloé, se você trocar o poço de Siloé por mim, não é uma jarra de ouro que você vai ter com um pouquinho d'água, uma água sem poder, mas em mim vai fluir de você um rio de água. E não é qualquer água, é uma água viva. É isso que Jesus está mostrando. Ele está fazendo uma chacota daquele ritual. Ele está mostrando a pequenez daquilo, a mediocridade daquele ritual. Porque ele não é um poço só, ele é uma fonte que jorra, que emana, e dele não sai um pouquinho de água numa jarra, uma água sem poder, mas sai um rio de água viva. E é isso que você obtém. Você está procurando a solução, você está desesperado, mas a questão é que você está indo no poço de Siloé, e você está obtendo uma jarra de água sem poder. Ou seja, você está buscando, mas fora de Cristo, sem você buscar na pessoa de Jesus, no Evangelho de Jesus, sem você se entregar a Ele, sem você obedecê-lo, no máximo você vai conseguir um pouquinho de vida, e uma vida que na verdade é morta, que é inútil, é um emprego bom que não vai te satisfazer, é uma cura que não vai te trazer alegria plena, é um prazer sexual, um prazer financeiro, de luxúrias, um prazer desse mundo que vai te trazer na verdade morte, que vai te deixar continuar sendo triste, incompleto. Mas em Jesus, a fonte plena, o manancial pleno, não é um pouquinho de vida que você vai ter, é um rio, é algo que transborda,
Aqui fala duas coisas: o volume, um rio, muitas águas, abundância, infinitude, não acaba. Essa é a vida em Jesus. Isso é o que nós obtemos em Cristo. Esse é o resultado de sermos perseguidos, de sermos humilhados. Esse é o resultado de você negar o mundo e obedecer Jesus. Diante do mundo é a pior coisa. Diante do mundo é uma burrice, é uma troca terrível. Mas o resultado é que você não sabe explicar como, você não sabe nem palavras dizer, mas o rio de vida corre dentro de você. É uma vida inexplicável. E também em qualidade. Porque se aquela água do poço de Siloé era inútil, uma água física sem nenhuma utilidade, Jesus não traz esse tipo de água, mas Ele traz uma água viva, que somente vem de Deus, que é transcendente, que é sobrenatural. Você não gosta de coisa sobrenatural? Você não gosta do mistério? Você não gosta do transcendente? É isso que a Bíblia oferece. Se tem uma coisa transcendente, sobrenatural nas Escrituras, é a vida que provém do trono de Deus. Porque não há outra fonte. No mundo não há uma fonte de vida, somente em Deus. Sabe, o cristão, ele é criticado, ele é perseguido, ele é oprimido. Sabe por quê? Talvez você passe isso no seu trabalho, se você é um verdadeiro cristão. Porque as pessoas que estão ao seu redor, que não são cristãs, elas têm padrão de vida. Para elas, uma vida boa, ou uma vida próspera e abundante, sabe o que é? É chegar na sexta-feira à tarde, ir para o rancho, com a caminhonete zero, cheia de cerveja, e beber até domingo à noite. Isso é vida para eles. Isso é vida para o ímpio. Vida para o ímpio é trabalhar, ter uma empresa, ser próspero, ter dinheiro, uma casa boa. Para o ímpio, prosperidade é se lambuzar nas farras da vida. Para o ímpio, vida é ser venerado, é ter fama. Esse é o padrão de vida da terra. E quando você mostra e você diz que tem vida e uma vida espiritual, as pessoas riem da sua cara. Mas é muito triste, porque tudo isso é inútil, é morto, não traz alegria. Somente a vida que vem de Cristo. E como eu te provo isso? Como a Bíblia te prova isso? Que a única vida provém de Deus. Como eu posso afirmar que a vida não pode ser encontrada nessa terra? Mas o que faz sentido para o homem, mas o que realmente o preenche, vem de Deus, só de Deus. Se você ler Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, fez a moldura, mas ele só passou a viver quando Deus soprou um fôlego de vida. A vida do homem provém de Deus. Então não adianta procurar nada, nenhuma vida longe dele. Você sabe como que o nosso corpo se mantém vivo? Você sabe me dizer como que a vida habita em mim agora? A vida física está em mim? Eu só tenho um coração de carne, um músculo batendo, um cérebro, uma esponja funcionando. Você já sabe explicar a vida? Nem a ciência sabe. Nem a ciência sabe. Qual é a diferença entre um cadáver sem vida e você que está aqui essa noite? Fisicamente é a mesma coisa. É porque em um há vida de Deus. Em um há a permissão de Deus para viver. Em outro não há. Foi retirada essa permissão. Então por que é que você procura vida
naquilo que não pode te dar vida. Jesus tem a vida para você. Uma vida que você nunca experimentou. Algo que você nunca viu. Que é inexplicável. E que é abundante. Que é para todo sempre. É sem fim. De eternidade em eternidade. Eu não troco a minha vida de crente por nada. Eu não troco a glória de estar num culto como esse por nada. Eu não troco a glória de ter acesso às Escrituras por nada. Eu não troco a glória de ser chamado filho de Deus por nada. Eu não troco por riqueza, por prazer nenhum nessa terra, porque a vida está nessas coisas, na vida que Deus te oferece. É isso que está a vida. Experimente. Não duvide. Você tem sede? Você tem sede de vida? Está precisando de algo? Beba de Cristo. Experimente, porque nele você obtém muita vida. Uma vida verdadeira. Verso 39. Nós vamos mais rápido aqui. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos lá. Quero destacar só duas coisas aqui rapidinho. João vai trazer uma explicação. Por que Jesus falou que do interior do crente flui um rio de água viva? João vem e explica. Não é que a vida flui de nós porque nós somos a fonte de vida. Não é que depois que você passou a ser crente, colocou uma roupinha bonita, passou a mudar de doutrina, de placa de igreja, que você vai ter vida em você. Não. É porque crendo em Jesus, se entregando a Jesus, o que passa a habitar em você? O Espírito Santo. E essa vida que você vai receber daqui para frente não vem de você que ficou bonzinho de uma hora para outra, não. Vem do Espírito Santo. Então João traz uma explicação. Não é que a vida vem de você depois que você vira crente. Vem do Espírito que habita em você. E vou fazer uma outra observação para aqueles que têm dúvida sobre o batismo no Espírito Santo. O que se diz por aí? Que o Espírito Santo é uma segunda bênção dada para crentes de outra categoria. Tem o crente que é salvo e está bom, ele só fica nisso. Tem o que tem o Espírito Santo, que é batizado. Aí outra é segunda, eu já não sei, é uma unção, alguma coisa. Tem umas escalas aí. É uma questão de níveis de espiritualidade. E se ensina por aí que depois de ser salvo, você tem que ficar buscando para o Espírito Santo ser derramado em você. E aí você fica todo empolgado e procurando isso. Aqueles que não conseguem ter aquelas evidências de batismo no Espírito Santo ficam tristes, ficam decepcionados e falam: nossa, eu sou só um crente que só é salvo, não sou batizado no Espírito Santo. O raciocínio de João não fala isso não. Não é isso que o João está falando aqui não. Quem crer em mim, Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso não é salvação? E a partir desse momento, quem é que opera essa vida em você? Não é o Espírito Santo que ele acabou de mencionar? João está relacionando o derramar do Espírito com o crer. Quem crer, a marca, a vida dessa pessoa vai ser uma vida abundante. Porque naquele momento que ela crê,
ou para eles, no momento que foi derramado, alguns dias depois, para nós já foi derramado o Espírito. Ou seja, no momento que cremos, por conta do Espírito estar habitando em nós, é que os rios de água viva fluem de nós. Ou seja, você é batizado no Espírito Santo no momento que crê no Senhor Jesus. Não se engane. Não se sinta menosprezado. O Espírito Santo habita em você. Desde o momento da sua... Você tem fé em Jesus Cristo. 40 até o 44. Algumas reações. A reação do povo que estava ouvindo Jesus, né? Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: esse é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo não vem da Galileia? Vamos por partes. Alguns disseram que, ao ouvir Jesus, falou: esse é o profeta. É uma concepção superficial sobre Jesus. É uma admiração, né? Uma pequena admiração, mas que não chega no patamar certo de quem é Jesus, da relevância correta de Jesus. É admirar Jesus, né? É ter Jesus como um pequeno acessório da sua religião. É Jesus, mas tem Maria também. Vixe, Maria é mais poderosa ainda, intercede. É Jesus, mas também são as minhas obras. Todo esse tipo de abordagem sobre Jesus, que não coloca Jesus no patamar certo, é uma abordagem superficial de Jesus. Você aceita ele, você admira, mas não chega no patamar certo. Aí você vai me falar: nossa, mas lá no 41 teve uns que falou assim: ele é o Cristo. Agora está certo, né? Quem sabe, você também pode ter a concepção certa de Jesus. Você não é como os outros, você sabe quem é Jesus, ele é o Messias, ele é o Cristo. Mas será algo infrutífero. Ainda assim será algo que não produz vida em você. Algo que não muda a sua vida. Por quê? Sabe o que levou eles a saberem quem é Jesus? Verso 43. Houve uma grande dissensão entre o povo por causa deles. A Bíblia mostra que eles compreenderam quem é Jesus, mas aquilo não resultou em salvação para eles. Não adianta só compreender, não adianta ser só um inteligente das Escrituras, um craque em doutrinas, essa ou aquela. Não adianta. O que vale mesmo na sua relação com Jesus é ele mudar a sua vida. Não adianta você só crer nessa doutrina, naquela, enfim, estudar. Não adianta nada. É mudar a sua atitude. É você ser outro. É você cair do cavalo como Paulo caiu. E dali para frente ser outro homem. É ser transformado por Jesus. É isso que importa. Por isso que você que não entende muito das doutrinas, tem um pouco de tristeza, porque tem dúvidas. Não importa por enquanto. O que importa é você ser transformado por esse Jesus. E basta você crer. Basta você confiar e se entregar a Ele. E Ele te transformará. Qual é a prova de que esses aí que disseram que Jesus é o Cristo, que não virou nada? Alguns capítulos depois, só ficou os 12 com Jesus. E esse povo aqui que chamou Jesus de Cristo, estava com Jesus? Não estava. E quando Jesus foi crucificado? Não tinha nenhum deles. Uma compreensão de quem é Jesus, mas que não frutificou. Não adianta nada. E os outros? Os últimos, os piores. Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, onde era Davi? Esses aqui então. Sabe qual que é a marca desses aqui? Eles tinham muita convicção, né? Muita arrogância. Eles tinham certeza
que Jesus não era o Messias. Estou falando com convicção. Jesus não é o Messias, porque Jesus não nasceu em Belém. Jesus nasceu na Galileia. Então ele não pode ser o Messias. E Jesus não é descendente de Davi. Então ele não é o Messias. Você está vendo um ar de convicção? Um ar de certeza, sabe? Eles estavam falando com uma propriedade tremenda. Mas eles estavam redondamente enganados. Jesus nasceu em Belém, às escondidas, sem muita divulgação, e cresceu na Galileia, mas ele nasceu em Belém. Jesus, tanto por parte de Maria, quanto por parte de José, era descendente de Davi, sim. Se você é um visitante, pessoa que não conhece Jesus, ou de alguma forma ouviu essa pregação e falou, não, nada do que você diz está certo. E eu sei, você vai ter muitas convicções, você vai ter muitas razões firmes dentro de você, mas eu digo para você, é possível alguém estar completamente enganado na vida espiritual, mesmo tendo convicção de que está certo. Você pode ter toda a convicção do mundo, você pode ter toda a certeza, argumento, mais plausível que seja, pode ter aprendido da sua mãe, do seu pai, de fulano, ciclano, pode ter tido uma experiência, não, mas eu vi acontecer e para mim funciona assim. Não importa, se está contrário às Escrituras, você está redondamente enganado, mesmo tendo certeza que está certo. Isso vai te condenar, isso vai te fazer ir ao inferno. Então meu convite nesse ponto é que você considere que você pode estar enganado. Considere que você pode ter sido enganado e se enganado até hoje. A verdade está só em Jesus Cristo. E eu termino da seguinte forma. Lembra do texto que nós abrimos? Só vou recitar, não precisa abrir. Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Essa é a inclinação, essa é a tendência do homem. Virar as costas para Deus e seguir aquilo que entende, seguir aquilo que é mais interessante para si. Mas no final, o resultado não pode ser diferente disso. Rejeitando Jesus, rejeitando a obediência a Ele, se negando a segui-lo, você está abandonando a única fonte de água viva que Deus te deu. E virando as costas para Ele, seguindo o que você acha que é certo, seguindo suas preferências, seguindo aquilo que você acha que te faz feliz, inevitavelmente você está indo para cisternas rotas que não retêm água. Aquela cisterna que a água cai e vai para debaixo da terra, você não consegue beber. Falta de vida. Essa é uma verdade que você nunca vai conseguir vencer. A minha oração, é a vontade de Deus, é que você não leve essa teimosia de ignorar Jesus, de menosprezá-lo, ou você que já é crente, de não dar a devida relevância, que você não leve essa postura até o último dia da sua vida, porque vai ser muito triste. Vai ser muito triste descobrir na eternidade que aquele Jesus, que não tinha muita coisa boa para te oferecer na terra, era a fonte de água viva. Vai ser muito triste descobrir, no momento tarde demais, sem volta, que o Jesus que você tanto ignorou era, na verdade, a única solução dos seus problemas. Que você não leve isso para a eternidade, que você não leve isso às últimas consequências, mas que, se for necessário, o Espírito Santo te incomode
que você saia dessa igreja, desse culto essa noite, e que quando você dormir, seja daqui para frente, você se lembre, é Jesus Cristo. Quando você estiver no bar bebendo, que você se lembre, que o Espírito Santo te faça lembrar, não é esse copo de cerveja, é Jesus Cristo. Quando você estiver sendo tentado ao adultério, à satisfação carnal, o Espírito Santo te incomode e diga a você, não é isso, é Jesus Cristo. Que Deus tire a sua paz até que você seja conduzido a Cristo, pelo amor de Deus. Amém. É isso mesmo. Que você seja incomodado, mas que a sua eternidade seja ganha. Que a sua alma seja salva. Que você encontre confusão, que você não se complete, que você até encontrar Jesus não tenha paz e alegria. Que o Espírito Santo te incomode, mas que você seja levado até Cristo e se entregue a Ele de uma vez por todas. Que você largue a religião, que você largue os dogmas, as práticas, que você largue a religiosidade, como eu disse, essa vida externa, mas que não é real, se não tem Jesus. É uma oração meio estranha, né? Mas eu oro assim, para que tudo isso te conduza a Jesus. Porque eu sei, porque eu tenho vivido, eu tenho experimentado que Ele é sim a única fonte de água viva para você e para mim. Que o Espírito Santo opere em você, para a glória de Jesus. Vamos orar. Jesus Cristo, o Senhor é exclusivista. O Senhor não admite repartir a expectativa do homem. O Senhor não admite, Senhor, ser ignorado, menosprezado pelo homem. Porque o Senhor é o Deus, homem encarnado, que se esvaziou, que se humilhou, que foi perseguido, que foi cuspido, exatamente para nos levar a uma vida. E, ó Deus, é inaceitável, é uma loucura, é uma tolice viver nessa vida buscando soluções, buscando satisfação, buscando curas, a não ser em Ti. É uma loucura, é a pior coisa que podemos fazer nessa vida. Eu oro para que o Senhor interrompa a vida daqueles que não Te buscam. Que o Senhor interrompa como fez com Paulo. Que o Senhor interfira, se apresente, se manifeste, Senhor, nessas pessoas. E aos cristãos, aqueles que são salvos, mas não têm dado a relevância devida ao Senhor, que possam retornar, que não possam se esquecer dessa fonte de água viva, abundante e verdadeira. Que o Espírito Santo complete a obra iniciada nessa palavra. As minhas palavras são vãs, a minha persuasão é inútil, mas o Teu Espírito é poderoso. Então que Ele opere salvação entre nós, para a glória de Jesus. Amém.